surge esta vontade de trabalhar com um arquivo. Trabalhar não no sentido apenas de registro, não é, de factual, mas as possibilidades do arquivo para nós também pensarmos no nosso presente e no nosso futuro. E há cerca de 5 anos, quando eu me mudei para a cidade, para a vila, melhor dito, onde moro agora, que curiosamente tem a praia que se chama Suave Mar, claro que o filme são muitas outras praias, comecei-me a interessar por questões relacionadas com o antropoceno e a nossa pegada na natureza, no planeta, na forma como nós o transformamos, como nós intervimos, muitas vezes não da melhor forma. E no caso do sítio onde eu moro, de há uns anos para cá, tem-se falado muito sobre a possibilidade ou a hipótese da subida do mar, não é, da erosão, que obrigará as pessoas a mudarem-se para outros sítios. Então comecei a fazer pesquisa, primeiro uma pesquisa literária sobre o tema, não é? O que é ir à praia, não é? Algo que nós temos como garantido, porque é normal, não é? Mas não pensámos que houve uma época em que não se ia à praia, ou que se ia à praia por outros motivos, não é? A praia era um lugar de perigo, era um lugar de morte, do fim do mundo, ou do mundo não terminado, não é? Da ruína. E de repente a praia passa a ser um sítio onde as pessoas vão procurar saúde, não é? Bem-estar físico e emocional, e depois passa a ser quase uma construção social, não é? De status. Quem é que pode ir à praia? Não é? Quando surgem as primeiras férias pagas, quando é que se torna algo democrático? Então também nesta minha pesquisa, sobretudo nas imagens, começaram a surgir alguns arquétipos, alguns personagens que sobressaíam, como é o caso do banheiro, não é? que mergulhava as crianças e as mulheres na água, o fotógrafo que caminhava pela praia, a registar, não é? Todas estas vivências. Então há esta mistura, não é? entre aquilo que é factual e histórico, mas ao mesmo tempo história também é história, não é? Há muita coisa que não é contada, há muita coisa que não foi registada. Então é pegar nessa capacidade também das imagens de evocar não só memórias, mas evocar imaginação. Como é que nós preenchemos estes intervalos daquilo que nós não sabemos? Então o filme acaba por ser uma alegoria, não é? Desta espécie, desta sociedade fictícia, não é? Claro que há ali características documentais, mas esta sociedade fictícia que ambiciona tanto possuir um lugar selvagem que acaba por se destruir ela própria, não é? E tem que o abandonar. Então esta necessidade de registro como forma de viver para sempre, não é? É a nossa ambição de permanecermos, mas nós não permanecemos, não é? A praia, a areia irá permanecer muito mais para além de nós. É um bocadinho aquilo que o Herzog costuma dizer, que é a verdade, ecstatic truth, que é uma verdade que está para além dos factos, é uma verdade que nos atinge naquilo que é humano, naquilo que nos toca, na emoção. E muitas vezes para nós dizermos a verdade, não é? Temos que mentir, no bom sentido, não é? Da manipulação, e eu acho que o cinema é isso mesmo, e acho que mesmo o documentário tem caminhado para outras vertentes onde há essa simbiose, não é? entre os diferentes dispositivos, entre as diferentes formas de contar histórias que não deixam de ser verdade. Havia esta dificuldade, como estava a trabalhar com imagens fixas, como é que eu iria dar-lhes vida, movimento, não é? Porque esta forte relação com os fantasmas do passado, daí ser a fotografia, não é? O cinema é vida, é movimento, a fotografia é morte, não é? É algo fixo, a qual não podemos voltar materialmente. Mas havia esta necessidade de tornar tudo num filme, ou seja, de lhe dar movimento, e isso foi muito importante, sobretudo toda a atmosfera sonora da composição, da música, e aqui o Helder tem um papel fundamental nisso, e dizer algo também muito importante, que é como é que os processos de criação dentro de um filme conseguem contaminar-se, porque o Helder esteve no processo ainda antes do filme estar escrito e editado. Falei-lhe da ideia e deixei-o também expandir o seu imaginário sobre o que seria este ambiente, este suave mar. A música acaba
lá está também ser contaminada, obviamente, mas acaba por ser contaminada por algumas conversas que fomos tendo, e a música é muito atmosférica, não é? É muito, tenta também captar alguma das coisas que eu sinto, não só na praia, mas no mar, porque eu tenho vindo a trabalhar nessa temática da cultura marítima, e o mar é quase a derradeira fronteira e tem um impacto psicológico muito forte em nós, principalmente quando nós nos vemos abandonados no mar. E eu acho que eu tentei ir um bocado ao encontro disso, esse lado atmosférico e um bocado emocional que a música, apesar de ser quase ambiente, consegue subcarregar as imagens de uma tensão e de uma outra camada, não é? Não queria que a música tivesse esta característica também de nos remeter para a época, que fosse algo mais... Sim, que não fosse datado, que fosse uma coisa mais contemporânea ou até mais... fizesse uma descolagem das imagens, não é? E, assim, quando falo um bocado da música ser um bocado atmosférica, é um bocado por isso, não é? Ela é muito mais, está mais ligada à música eletrónica do que propriamente a uma música da época, não é? Que seria quase seria óbvio nós introduzirmos ali algumas coisas, mesmo quando nós falamos ali aquela parte de... tu me deste até uma referência de música de órgão, e eu propositadamente não usei órgãos, mas usei uma síntese de áudio que se nos lembra a um órgão de tubos, mas não é um órgão de tubos, é uma simulação também em si desse instrumento, não é? Que foi, na realidade foi o primeiro sintetizador, o órgão de tubos, mas lá está, há ali uma descolagem, não é, daquelas imagens da época para um som que é sintetizado na sua totalidade e acaba por criar também essa dicotomia, não é? Sim, há uma certa estranheza, não é? Que eu acho que é importante que exista, porque é quase como se nós estivéssemos a olhar, e depois também essa tentativa, essa sensação que eu tentei passar com o filme, de o que é o olhar etnográfico, o que é olhar o outro, não é? Então, o olhar para o passado é quase como olhar para uma civilização ou uma tribo que nós não conhecemos, não é? Há algo de exótico. Então, o próprio texto é construído neste sentido, não é? De desconstruir o que é isto do exótico, não é? Como é que nós vamos falar sobre quem não pode falar, não é? A maior parte das pessoas das fotografias já não existe, ou existe apenas na memória, mas até a própria memória é falível. É falível, ou seja, podemos olhar para uma imagem, mas se todas as pessoas naquela fotografia, ou os familiares daquelas pessoas já tiverem morrido, qual é que é a história que nós vamos contar? Claro que há sempre esse lado documental que é importante e é essencial que permaneça, mas é pensarmos como é que nós podemos trabalhar o documentário para além daquilo que foi, não é? Daquilo que representa, porque não temos as peças todas, não é? Então temos que ir preenchendo com outras peças, não é? Construir o puzzle com outras peças.